Olá, aluno. Eu sou a professora Claudenice e hoje vamos dar sequência à nossa aula de língua portuguesa sobre texto normativo. Na aula anterior, a gente viu um pouquinho sobre como as leis são criadas, a forma como ela é estruturada e chega até nós. Na aula de hoje, a gente vai falar de uma lei específica, a Constituição Federal. Uma Constituição é um conjunto base de leis, normas e regras de um país. Ela regula e organiza todas as possíveis atuações do Estado perante sua população interna e externamente. A nossa Constituição Federal foi promulgada em 5 de outubro de 1988 e traz em si algumas características. São elas: o nome do nosso país é República Federativa do Brasil. Essa carta magna, essa Constituição, foi promulgada, isto é, ela foi feita legalmente. Ela traz em si uma reforma eleitoral, na qual são inseridos como titulares capazes de exercer a cidadania, ou seja, capazes de votar, os analfabetos e os jovens de 16 e 17 anos. Outra característica muito importante da nossa Constituição é trazer a terra como função social, isto é, a terra deve ser corretamente utilizada para a produção econômica e atender ao bem-estar da coletividade. Outro ponto importante é o combate ao racismo, que se torna crime inafiançável e imprescritível. Traz também garantia aos índios da posse de suas terras e os direitos trabalhistas, como a redução de jornada semanal, seguro-desemprego, férias remuneradas acrescidas de um terço e a ampliação dos direitos aos trabalhadores urbanos e rurais e trabalhadores domésticos. Algumas curiosidades sobre a nossa Constituição. Ela originalmente possuía 247 artigos e 1.627 dispositivos constitucionais. Seus principais valores são a democracia, os direitos civis, políticos e sociais, a descentralização política e o desenvolvimento da nação. Ela foi apelidada de Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte, que a chamou de Documento da Liberdade e Fraternidade, da Democracia, da Justiça Social do Brasil. A União, os estados e os municípios não podem duvidar de documentos públicos como os emitidos por cartório, prefeituras e outros órgãos públicos. A promulgação da Constituição restabeleceu o pluripartidarismo e as eleições diretas para os cargos de presidente, governador e prefeito. Isso porque o contexto de surgimento aí da nossa Constituição foi logo após os últimos governos militares, então foi um momento de redemocratização do nosso país. Ela também acabou com a censura aos meios de comunicação e concedeu ao cidadão o recurso do habeas data, que é o direito de saber de todas as informações que o governo guarda sobre ele. A nossa atual Constituição é a sétima que o Brasil possui. A título de curiosidade, eu vou deixar para vocês na aula um mapa conceitual sobre cada uma das outras 6 constituições e algumas curiosidades sobre elas. Dando sequência à nossa aula, vamos ver um pouquinho sobre o artigo 5º da Constituição, que é o artigo que será analisado e trabalhado aí na atividade de vocês. O artigo 5º, ele é muito importante, pois é ele que traz os direitos e garantias da população dos cidadãos brasileiros. Então ele já traz aí no seu caput os seguintes dizeres: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Isso quer dizer o quê? Que cada um desses direitos aí são garantidos tanto aos brasileiros quanto àquelas pessoas estrangeiras que aqui residem. O inciso 1 traz um direito de igualdade. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos dessa Constituição. Então, os mesmos direitos que os homens têm, as mulheres possuem também. Já o inciso 2 traz a garantia de que ninguém pode te obrigar a fazer nada senão aquilo que a própria lei determina que você deve fazer ou que você não deve fazer. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em face ou em virtude da lei. O inciso 3
é aquele que garante que ninguém aí será vítima de maus tratos ou de tortura. Então, ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. O inciso 4 é aquele que vai garantir a manifestação livre aí do seu pensamento, sendo vedado o anonimato, ou seja, você pode se manifestar livremente, mas você não pode fazer isso de forma anônima, até porque se você cometer algum ato ilícito aí nessa manifestação de pensamento, você será punido por isso. O inciso 5º garante aí o seu direito de resposta proporcional ao agravo sofrido, além de indenização por dano material, moral ou à imagem. Cuidado, porque isso não quer dizer que você vai responder aí ao agravo sofrido da maneira que você quiser. Você vai utilizar aí dos meios legais para isso, é um direito seu. Então, se você foi ofendido no seu direito, se você foi violado no seu direito, você pode recorrer à própria justiça para que esse direito seja reparado. Já o inciso 6 é aquele que vai aí estabelecer o Brasil como um país laico, ou seja, é aquele que vai garantir a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantia na forma da lei, além da proteção aos locais de culto e suas liturgias. O inciso 7 tem relação direta com o 6, pois também diz respeito à religião. Ele garante que qualquer pessoa, independente da sua religião, tenha assegurada assistência religiosa em locais de internação, ou seja, em hospitais, enfermarias, abrigos, presídios, etc. São aquelas visitas que o pessoal das igrejas faz a pessoas enfermas, a pessoas que estão com pena restritiva de liberdade, entre outros. O inciso 8 segue essa mesma linha. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos impostas e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Ou seja, ninguém pode ser privado de exercer nenhum direito por causa de religião ou por causa de pensamento político ou filosófico. É claro que isso aí não é uma prerrogativa para a pessoa estar violando qualquer dispositivo legal, tá? O inciso 9 é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, ou seja, a famosa liberdade de expressão. Cada um é livre para expressar o pensamento. Claro que nesse caso a gente sempre deve respeitar o direito do outro, né? E por fim, o inciso 10 são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelos danos material ou moral decorrente de sua violação. A gente vive hoje com situações muito preocupantes nesse sentido, com o acesso livre aí de todo mundo à internet. A gente deve pensar que a minha honra, a minha imagem, ela só pode ser compartilhada, ela só pode ser divulgada se eu autorizar. Então, eu até coloquei aí o símbolozinho do Big Brother. Claro que eles têm ali a sua intimidade é, exposta em rede nacional, em rede mundial, durante o tempo ali daquele confinamento deles, mas eles assinam termos cedendo esse uso da imagem de cada um deles. Encerramos aqui mais uma aula. Mantenham as suas atividades em dia e até a próxima.